Bolsonaro é recebido pelo embaixador húngaro aqui no Brasil, ele fica ali num quarto, é hospedado num quarto, inclusive a reportagem mostra toda a movimentação a partir de câmeras de segurança, né? Inclusive, assim, levaram uma cafeteira elétrica ali para ele fazer seu café, pegam uma pizza, entram com uma pizza, ou seja, ele foi recebido ali. E o texto traz isso, a reportagem traz isso, como se estivesse negociando um asilo político nesses dias, porque havia uma expectativa de que ele pudesse vir a ser preso naqueles dias, e ele vai se esconder ali. O que abre margem, inclusive, para um risco de fuga nesse momento, porque ele está pensando e está calculando o que vai fazer caso essa prisão aconteça, não, Fernando? Como você está vendo nesse momento essa reportagem que o New York Times traz com muitos fatos? Como você vê? Então, Thalita, essa reportagem é bombástica contra o Bolsonaro e toda a construção mítica que se fez em torno dele como um indivíduo que enfrenta o sistema, que não tem medo. Especialmente se você compara com a forma como o presidente Lula enfrentou esse sistema na época em que o presidente Lula sabia que era inocente. A grande diferença aqui é que o Bolsonaro sabe que é culpado. Então, os caminhos de enfrentamento da decisão são muito diferentes, né? Então, não existe mais o herói, aquele homem corajoso que fala grosso, aquela coisa toda, dependia das armas de um golpe, de uma série de ilegalidades que ele vinha perpetrando enquanto presidente da República. Terminou isso, toda a força de Bolsonaro se esvai. É muito diferente do que acontecia com Luiz Inácio Lula da Silva, que já não era presidente há, 2, 3 mandatos consecutivos, quando acabou sendo preso, e ainda assim mobilizava uma quantidade gigantesca de pessoas, e decidiu não ir para nenhuma embaixada e encarar as ilegalidades que se puseram contra ele de forma aberta. Jair Bolsonaro demonstra aqui a covardia nesse primeiro momento que vem sendo atacado. Segundo, é muito bom a gente ver isso, porque mostra que as informações que ele, Jair Bolsonaro, está tendo à disposição não são acuradas, não são precisas, né? Porque será um medo muito grande de ele continuar com muitos tentáculos dentro da máquina pública, com muitas entradas dentro dessa relação e com isso, de alguma maneira, frustrar as tentativas institucionais de trazê-lo à responsabilização. Ele indo para lá, naquele momento, mostra que as informações não eram muito precisas e que ele continua tateando. A gente não tem que se acalmar com uma informação dessa, porque ele continua tendo muito acesso a muita informação privilegiada, mas já é um começo. Lembra que antes nós tínhamos o GSI, que ainda era do Heleno, pelo menos até metade do ano passado. Recentemente descobrimos que a ABIN ainda funcionava como uma captação e uma forma de repassar informações para o entorno do Jair Bolsonaro. Então isso é muito importante. Terceira coisa que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: ele não foi convidado ali, porque pode aparecer já, eu já li 1 ou 2 tweets, tá? Na blogosfera da direita aí, nesses submundos, dizendo que ele tinha sido convidado para uma entrevista, não sei do que, e por... Não. As câmeras deixam claro, ele não está indo como convidado da embaixada, ele está entrando como refugiado, ele recebe, claro, todo o cuidado da embaixada da Hungria, com o seu bem-estar, mas é uma situação de refugiado, não é uma situação como presidente ou como um convidado de honra. Esse é o primeiro ponto. E o terceiro é que cabe, talvez, ao Ministério das Relações Exteriores convocar o embaixador da Hungria para prestar informações a respeito disso. Vem cá, estão se metendo na política interna de um país, é isso? Porque Jair Bolsonaro não está sendo ameaçado, não está sendo torturado, não está absolutamente nada disso. Ele está sendo chamado legalmente para responder pelas arbitrariedades e os crimes que cometeu enquanto presidente. E a Hungria vai querer se meter dentro das nossas questões internas? É disso que se trata? Vamos ver como é que isso bate ainda no governo e, obviamente, nos apoiadores do Bolsonaro, mas no meu primeiro momento eu acho que isso é devastador para a imagem dele. Importante a gente trazer aqui a informação de que qualquer pessoa que é acolhida numa embaixada, ela não pode ser presa, porque as embaixadas são consideradas esses territórios soberanos. Então, por conta disso, há desconfiança muito grande de que Bolsonaro tenha ido até a embaixada da Hungria realmente para pedir asilo político, para ficar escondido ali por conta de uma possível prisão. Agora, Fernando,
Eu tenho visto muita gente falar que é isso, é um risco de fuga, isso representa um risco de fuga, e por conta disso, Alexandre de Moraes poderia, inclusive, pedir uma medida cautelar, uma prisão cautelar por conta dessa ação que vem à tona agora por parte de Jair Bolsonaro, não? Pois é, essa é um desdobramento dessa situação. Sim, vamos explicar para as pessoas. Toda a embaixada de um país é considerado solo daquele país. Então, a embaixada norte-americana é considerada solo norte-americano, né? Mesmo que seja dentro do Brasil, ali dentro da embaixada imperam as leis dos Estados Unidos e ela não pode ser violada. Né? Então, por exemplo, Julian Assange foi se refugiar numa embaixada para não ser necessariamente punido pela liberação de informações que ele fez dos Estados Unidos, né? Então ele buscou essa embaixada, houve toda uma negociação para que ele fosse entregue para a justiça inglesa, há muita discussão sobre se isso é correto ou não, mas veja, é comum que indivíduos que estejam em situação em que eles julguem estarem sendo violentados, seus direitos suprimidos, busquem embaixadas, né? Agora, a embaixada tem que julgar se essa situação é correta ou não, não basta simplesmente a pessoa dizer, olha, eu estou sendo vilipendiado, quero entrar aí para dentro. A embaixada tem que ter um senso de saber se isso é verdade ou não. No caso do Julian Assange, obviamente era verdade, até hoje nós temos movimentos mundiais pela libertação dele. No caso do Jair Bolsonaro, não tem nenhum tipo de legalidade aqui, o que pode sim levar ao Alexandre de Moraes a pedir uma prisão preventiva, e antes não havia esse fato, sabe, Thalita? Antes parecia que o presidente estava se colocando à disposição da justiça, e esse é o primeiro momento em que nós temos claramente uma demonstração de que ele está a fim de burlar as possibilidades de responder pelos seus crimes. A bola está com o Alexandre agora.